Eu fui num velório uma certa vez, o sepultamento ia ser só no dia seguinte, estava passando na frente da casa, pensei, vou chegar para dar um abraço na família já, enquanto velava durante a noite. Entrei na casa, o corpo estava na sala de estar. Enquanto eu estava ali, perto do caixão, no corpo, comecei a ouvir um tumulto, vozes se alterando, falando alto. Olhei para o lado, o som vinha de um quarto, provavelmente o quarto do patriarca, onde ele dormia. Sabe o que era o barulho? Os filhos brigando por causa da herança. O corpo nem havia esfriado direito, havia morrido naquele dia. E os filhos já estavam se engalfinhando por causa da herança. E eu fiquei pensando, que miséria de herança daquela família, não é verdade? Aquele pai, com todo o seu trabalho, com todo o seu empenho, não conseguiu deixar nada para aquela família. Nada além de terras, dinheiro, bens materiais. Que miséria de herança daquela família. Você já pensou sobre qual herança vai deixar para os seus descendentes? Ou se você não tem filhos, o que vai ficar para aqueles que vierem depois de você? Que marcas você vai deixar nessa vida, nessa existência? Essa reflexão, ela me vem justamente dos textos previstos para esse final de semana, a partir de uma parábola que Jesus conta, a partir de um pedido que alguém fez para ele na rua, meio aleatoriamente. Parábola, inclusive, que tem um nome bem peculiar. A parábola do rico tolo. A parábola do rico tolo. Leia comigo Lucas capítulo 12, os versículos 13 até 21, que nos dizem assim. Nesse ponto, Jesus estava caminhando pela estrada. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha que pedido inusitado, né? Alguém na rua pede isso para Jesus. Diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, mais inusitada ainda a resposta de Jesus: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Inventarista de vocês, por acaso eu sou? Jesus responde. Versículo 15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Eu vou ler de novo. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Versículo 16, e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Versículo 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Até aqui essa história, essa parábola que Jesus conta a partir desse encontro. Alguém na rua faz um pedido muito inusitado para Jesus. Pode deixar ali o versículo 13, André, por favor. Encontra Jesus na rua e no meio da multidão a pessoa chega para Jesus, faz um pedido de partilha de herança contra o seu irmão. Diga, meu irmão, que reparta comigo a herança. Jesus, interceda por mim. Né? Inclusive vem ali uma sequência de pedidos meio inusitados de irmãos fazendo para Jesus, né? Como Marta e Maria, a gente falou esses dias atrás também. Aqui alguém pedindo para que Jesus repartisse a herança.
Pedido inusitado, só que a resposta de Jesus, mais inusitada ainda, né? De maneira direta, Jesus diz para aquela pessoa, talvez até de maneira um pouco dura, um pouco grosseira, me parece até lendo. Jesus diz: quem é que você está pensando que eu sou? Você está achando que eu sou inventariante ou juiz de paz entre vocês? Não, não é essa a minha função. E Jesus não faz o que ele quer, não atende aquele pedido. Por mais que fosse uma demanda justa, ok? Tudo tranquilo. As pessoas pedirem justiça, inclusive em questões de herança. Mas o foco aqui é que Jesus não se digna, ele, a entrar no mérito dessa questão. Jesus não assume ali o papel de juiz de paz ou de partidor de herança. Com isso, já deixar claro aqui, já de início, nessa pregação, não vou dizer em maneira nenhuma, e creio que Jesus também não está dizendo, que você deve sempre abrir mão dos seus direitos, que você deve abrir mão de tudo que lhe caberia. Não, não é isso que Jesus está dizendo aqui, por favor, né? Jesus apenas não quer entrar no mérito dessa questão, simplesmente isso. E Jesus olha para aquela situação e olha um pouco mais a fundo na vida daquela pessoa e olha para o coração daquela pessoa. E essa é justamente a questão que Jesus quer trabalhar. Por isso, eu arrisco dizer aqui que sim, é possível separar a justiça civil do que vai no nosso coração. Atenção aqui, já primeiro ponto introdutório. É possível, eu creio, separar a questão de justiça civil daquilo que vai no coração. E até vou dar um exemplo bastante radical aqui. Eu até posso entrar na justiça contra o meu irmão sem que eu me torne inimigo dele. Entenderam? Dá para separar o que vai no coração da questão civil. Bom, se temos uma questão aqui que não estamos nos entendendo, vamos ter que pedir para outra pessoa decidir, um juiz, alguém superior a nós, mas vamos continuar sendo amigos, vamos continuar sendo irmãos, vamos continuar nos relacionando bem. Dá para separar o que vai no coração da questão da justiça civil. Primeiro ponto aqui, né? Jesus não está dizendo, abre mão de tudo que você tem, deixa os outros se aproveitar de você. Não, não é isso que Jesus está dizendo aqui, ok? Uma coisa aqui é a justiça na partilha da herança, outra é o coração. E como eu já vi pessoas brigando por causa de questões, e o maior prejuízo, creio eu, não é o prejuízo material. O maior prejuízo é a inimizade que se leva para o resto da vida. O maior prejuízo é o deixar de se falar. O maior prejuízo é a inimizade que muitas vezes se cria a partir disso. É a mágoa, o ranço que fica no coração por causa disso. E esse é o grande ponto. Por mais que aqui o pedido fosse justo, Jesus olha para dentro daquela pessoa, para o coração daquela pessoa e vê a partir daquela situação um perigo iminente. E esse é o grande perigo que acho que a gente pode nos alertar aqui hoje também. Com esse perigo iminente daquela situação, Jesus faz um alerta para aquele homem. No versículo 15, vejam só, Jesus não atende aquele pedido, mas olha para dentro daquele homem e diz, agora até de maneira geral, percebam, ele diz, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. E Jesus, inclusive, está falando agora meio que no plural aqui, né? Tenham, ele não disse tenha, você e tal, para todos aqueles que estavam lá, talvez toda aquela multidão. Jesus usa aquele exemplo em específico para trazer um ensinamento para toda aquela multidão. Ensinamento que está chegando para nós aqui hoje, né? Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Cuidado com a avareza. Esse é o grande ensino de Jesus. O que é, afinal de contas, a avareza? Eu fui olhar no dicionário, embora a gente saiba o que é, né, mas ajuda a definição do dicionário. Diz assim, qualidade ou característica de quem é avarento. Ok, até aí tranquilo, a gente sabe o que é avarento. De quem tem apego excessivo ao dinheiro. Apego, e eu sublinharia aqui, excessivo ao dinheiro e às riquezas. Um sinônimo de avareza é mesquinhez. Mesquinhez. Sabe o que é uma pessoa mesquinha, né? Avareza é quando o dinheiro adquire para a pessoa um fim em si mesmo.
Entende? A pessoa não tem mais o dinheiro porque ela precisa viver, ela não tem mais o dinheiro pelas coisas que ela precisa comprar, ela não tem o dinheiro por aquilo que o dinheiro pode proporcionar para ela, mas o dinheiro adquire um fim em si mesmo, ou seja, simplesmente pelo prazer de ter o dinheiro, simplesmente pelo prazer de acumular dinheiro, bens, riquezas. E quando vai para esse lado, aí é que mora o perigo. Prazer, a gente sempre quer mais, a gente sempre busca mais. E quando o prazer começa a estar em acumular, muito facilmente vira um vício. Guarde essa palavra. Muito facilmente vira um vício. Sim, tem pessoas que são viciadas na riqueza, viciadas no dinheiro, viciadas no acumular sempre mais e sempre mais. Eu digo que a avareza é quando acontece uma inversão de posse. Uma inversão de posse. Quando não é mais a pessoa que tem o dinheiro, mas é quando o dinheiro passa a ter a pessoa. Faz sentido? Entende o que eu estou dizendo? É quando tudo que a pessoa faz está sempre em função de acumular mais riqueza, mais dinheiro. Ou seja, nesse caso, não é mais a pessoa que dispõe do seu dinheiro e dos seus bens, mas de alguma forma misteriosa, espiritual, o próprio dinheiro passa a ser uma entidade, um poder que passa a dominar e controlar a vida da pessoa. Uma inversão de posse. Assim eu acho que dá para definir a avareza. Você acredita, inclusive, que eu ouvi de uma pessoa que lavava o fio dental para usar novamente? Você consegue imaginar isso? Eu estou falando de fio dental que ele passar no dente, tá? Não confundam, por favor. Hoje, inclusive, está complicado o pastor falar em fio dental, né? Não imaginem nada, por favor. Mas pessoa tão avarenta de lavar o fio dental para reaproveitar, usar de novo, porque tem que economizar aqueles centavinhos. E não é a pessoa que precisasse daquilo. Mas vamos pegar outra imagem para vocês não imaginar besteira. Sabe aquela pessoa que atravessa o rio com São Rizal na mão? Né? Essa expressão vocês conhecem, né? Ainda bem que entre os alemãos não tem isso, né? Ainda bem que não, ele está falando dos outros, né? Com certeza você já ouviu, já sabe de alguém assim, né? Ou então, sabe aquele vizinho que você tinha na infância, que deixava as frutas apodrecer no pé ou cair, mas não deixava alguém colher? Isso é avareza. Isso é avareza no coração. Ou seja, quando o ter adquire um sentido próprio em si mesmo. Não é mais ter a fruta lá porque eu vou consumir, eu vou usar, eu vou dar um destino. Não, deixa lá, é melhor deixar apodrecer do que ajudar alguém com aquele recurso. Isso é avareza. Pense nessas frases. Eu achei interessante na pesquisa, no estudo para essa pregação, duas frases que eu encontrei. Disse uma primeira frase atribuída a Anthony Raviol, acho que é um autor francês, que diz assim: há pessoas que não conseguem obter mais nada da sua riqueza além do medo de perdê-la. Interessante essa frase, né? Há pessoas que não conseguem obter mais nada das suas riquezas além do medo de perdê-la. A pessoa vive aprisionada por aquele medo de perder o que ela tem. E está certo, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter sabedoria, prudência, sabedoria, boa administração, mas quando a pessoa vive naquela fissura, naquele medo de perder, isso toma conta dela e ela para de viver. Outra frase que eu achei interessante, na verdade é um dito popular, né? Ela diz que a avareza é um contínuo viver na pobreza por medo de ser pobre. A avareza é um contínuo viver na pobreza por medo de ser pobre. A pessoa vive como pobre, mesmo tendo dinheiro, por medo de ficar pobre. É um contínuo viver na pobreza por medo de ser pobre. Se a gente pensar ainda, talvez aqui o contrário da avareza, o que a gente poderia dizer que é? Eu enumerei algumas características aqui. Eu diria que o contrário da avareza é generosidade, aquela pessoa que sabe ser generosa, ajudar outras pessoas. Desprendimento, sabe aquela pessoa desprendida dos bens materiais, que não tem dificuldade em ajudar um outro, pode ajudar, não está presa no dinheiro.
Liberalidade, aquela pessoa que tem uma certa liberdade em ajudar outras pessoas, em ofertar, se engajar em causas. Isso é o contrário da avareza. Um exemplo que eu gosto sempre de citar, um colega pastor me contou que um certo dia, na sua igreja, eles estavam fazendo uma campanha, não sei para que era aquela campanha, e as pessoas estavam ajudando, dando as suas finanças para ajudar naquela campanha, e de repente uma senhora muito pobre, membro daquela igreja, veio lá fazer a sua oferta, uma oferta significativa, e o pastor, muito prestativo, quis dizer para aquela senhora: não, a senhora não precisa contribuir, deixa, fica com esse dinheiro, eu sei que a senhora precisa. E a resposta daquela senhora teria sido dito: eu também tenho o direito de colaborar. Você olha só que interessante. Eu também tenho o direito de colaborar. Não é obrigação, entende? No entendimento daquela senhora humilde, direito de colaborar. Ou seja, por que os outros podem colaborar e eu não? Mesmo que eu tenha poucos recursos, eu tenho o direito de fazer parte, eu tenho o direito de ajudar. Percebe como isso está diferente na cabeça dela do que na cabeça de muitas pessoas? Que tudo que se pede, se faz, vem como uma obrigação. Eu tenho direito de colaborar na igreja. Por isso, Jesus faz aqui esse alerta, mas a partir desse alerta, Jesus também traz aqui um grande ensino. E se eu olho agora para a segunda parte do versículo 15, eu acho fantástica a formulação de Jesus aqui, quando ele diz: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Eu vou ler de novo mais pausadamente. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O que é a tua vida? O que te caracteriza? Os teus bens, as coisas que tu tem? Eu gosto de reparar sempre quando eu pergunto para a pessoa: quem é você? E normalmente aquilo que a pessoa primeiro responde é aquilo que ela mais valoriza na sua vida, né? Ah, eu sou... aí ela diz a profissão, eu sou isso, aquilo, aquele outro. Aí você, né? É a profissão que está lá. Outros já vão dizer: quem é você? Eu sou pai do fulano, sou marido. Então já é o relacionamento que é o mais importante para a pessoa. Quem é você? O que te caracteriza? Qual é a coisa mais importante para a tua vida? Qual seria a primeira resposta que viria no teu coração se alguém te perguntasse: quem é você? A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, diz Jesus aqui. E sabe, muitas pessoas demoram tanto a entender isso. Empenham toda a sua vida correndo atrás de acumular, de ganhar mais, de ter mais, de crescer a conta, de crescer os bens. E às vezes, em virtude disso, as pessoas acabam não vendo os filhos crescer, acabam perdendo o benefício de ver os seus filhos crescer. Isso quando os tem, né? Porque hoje em dia filho é sinônimo de gasto, e se o mais importante é acumular, então nós não vamos ter algo que gaste, não é assim? Filho é um investimento. Quem tem filho sabe, de fato demanda. Mas se a gente olhar só para o dinheiro, quem sabe está acontecendo essa inversão de posse. Quantas pessoas hoje não têm filhos só para eles terem mais, simplesmente por acumular? E nem se dão conta dessa dinâmica acontecendo nas suas cabeças. Nunca tem tempo para família, para relacionamentos. Por que eu vou me encontrar com os meus amigos? Por que eu vou fazer alguma coisa entre família? Afinal de contas, isso é perda de tempo. E tempo é? É o que se diz, né? Tempo é dinheiro. Eu arrisco dizer que tempo é vida. Tempo não é só dinheiro. Mas esse é o ditado por aí. Sabe, pessoas se dedicam tanto por coisas que não vão levar dessa vida, inclusive a própria saúde, né? Nem vou falar muito disso, você já sabe, mas alguém disse certa vez como o ser humano é engraçado, né? Ele empenha toda a sua saúde para conquistar dinheiro, e depois ele tem que gastar todo o seu dinheiro para tentar de alguma forma recuperar a saúde. Pessoas acumulam tanto coisas que não vão levar dessa vida. Imagina a cena no leito de um hospital, à beira da morte. A pessoa diz: eu daria todos os meus bens para recomeçar do zero a minha saúde e viver por mais um tempo. Onde eu assino, eu entrego todos os meus bens, eu começo do zero, sem nada, para ter a minha saúde de volta e viver mais um tempo. Talvez só nessa hora é que algumas pessoas se dão conta de que não vão levar nada dessa vida.
Eu gosto de um filme que eu assisti certa vez, é um filme mais antigo, 2007, Antes de Partir. Não sei se você já assistiu, é um filme muito legal, com Morgan Freeman e com Jack Nicholson. Antes de Partir é o nome do filme. Em inglês, o nome do filme é The Bucket List. Não sei se pronunciei certo, mas é tipo chutando balde, assim. Aqui eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque eu vou morrer logo, né? Então, Antes de Partir, os dois personagens, não lembro o nome dos personagens, só do ator, eles se encontram no leito do hospital, os dois estão com dias contados, não vão viver mais muito tempo. Um é rico, o outro é pobre, e aí eles formam ali aquela amizade, e eles fogem do hospital para fazer tudo o que eles queriam fazer na vida e não fizeram até então. Eles fazem uma listinha lá, né? Pular de paraquedas, correr de carro, um monte de coisas que eles nunca fizeram, só pensaram em trabalhar e acumular, e eles vão viver os últimos dias da vida deles fazendo essa lista de coisas que eles de fato queriam fazer na sua vida, mas protelaram e a vida passou e não fizeram. Vale a pena, assista aí, Antes de Partir, de 2007, esse filme. E aí Jesus também faz um filme aqui, também conta uma história. Jesus conta essa parábola, e parábola, você sabe, não são histórias reais, são histórias que Jesus cria para transmitir um ensino. E aqui a história é simples, é um homem que tem uma superprodução, ele ganha mais recursos do que ele pode acumular, provavelmente aqui está falando de um agricultor, né? Mas você pode imaginar que a tua empresa deu super certo, que o teu negócio deu super certo, estourou, você ganhou muito dinheiro e agora o dinheiro vira um problema. Onde é que eu vou armazenar todas as coisas que eu adquiri? E aí ele tem que fazer um planejamento. Vou construir celeiros maiores, armazenar tudo isso, e então eu vou poder ficar tranquilo, vou poder ficar bem, porque eu tenho muitos bens acumulados por muito tempo, por muita vida. Mas qual é o problema dessa história? Qual é o problema dessa história? O problema desse personagem certamente não é a prosperidade. Eu arrisco dizer aqui, às vezes a gente não gosta de bater muito nisso para não se parecer com outras denominações que exageram, mas deixa eu afirmar isso com todas as letras aqui. O problema não é a prosperidade. Eu acredito que Deus pode sim dar prosperidade para as pessoas, Ele gosta de fazer isso. Não é a prosperidade, isso é bênção de Deus para as pessoas. O problema também não é o planejamento que Ele faz aqui. A gente precisa se planejar com os recursos da nossa vida, a gente precisa ter sabedoria para administrar bem os nossos recursos, os nossos bens e as coisas todas que a gente tem. Inclusive é importante a gente ter uma certa reserva na nossa vida para situações de emergência, tudo tranquilo até aqui. Qual é o problema desse personagem? O problema é a alma confiando nos seus bens. O problema é a alma confiando nos seus bens. Veja o versículo 19, quando ele diz: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Ele confia a sua alma nos bens que ele tem acumulado. E a alma é entendida aqui como a essência da vida humana, sabe? A alma não é aquele fantasminha que alguns imaginam, por favor, não é isso. A alma é a essência de vida dentro de nós. E a alma tem fome de vida, tem fome de fé, tem fome de relacionamentos, tem fome de esperança. A alma não se nutre de coisas materiais, não se nutre de bens. Jesus não é contra a riqueza daquele homem, muito pelo contrário. Se a gente olha em outros textos, muitas pessoas ricas bancavam Jesus no seu ministério, e ele só podia fazer o que ele fez também porque tinha pessoas que o ajudavam, né? E graças a Deus por isso. Mas o problema é a avareza daquele homem. É quando a riqueza se torna uma idolatria, quando os bens tomam o lugar de Deus naquela vida. Esse que é o problema, ali é que está a grande questão. Por isso, lá em Mateus 16, versículo 26, Jesus vai dizer que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua essência, sabe? É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu por muito tempo não entendia esse versículo. Que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí quando eu era criança eu ouvia as pessoas falando assim, fulano lá vendeu a sua alma. E aí eu ficava imaginando assim, nossa, um negócio místico, esotérico. Não, o que é vender a sua alma? É quando em nome de ter, você abre mão do ser. Eu sou uma pessoa ética, correta, eu sei que faço as coisas certo, mas de repente vem aquela proposta. Você vai ganhar muito dinheiro se fizer daquele outro jeito. E aí você vende a sua alma quando você vende os seus princípios. Quando você abre mão de fazer aquilo que você sabe que é o correto,
para ganhar mais dinheiro fazendo de outro jeito. Vendeu a sua alma, vendeu a sua essência, entende? Vendeu os seus princípios, vendeu os seus valores. Isso é vender a sua alma. O que adianta uma pessoa ganhar muito dinheiro e vender a sua alma? Diz Jesus aqui. Não vale a pena. Sabe, o problema dessa parábola aqui é colocar o coração nas coisas desse mundo. Por isso, no versículo 24 desse mesmo capítulo que nós lemos, Jesus vai dizer: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Ali vai estar também o teu coração. Deixa eu dar uma dica de investimento para vocês aqui, a partir desse mesmo texto bíblico aí citado que Jesus diz. Sabe onde é o melhor lugar para investir? Tesouros no céu. Jesus diz lá: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde o ladrão vem, rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói. Acumulem tesouros no céu, porque se você parar para pensar, no céu o ladrão não chega e nem a traça corrói. Mas quais são os valores do céu? Eles não se medem em cifras, nem se medem em coisas materiais. Os valores do céu são os valores do reino de Deus. Justiça, paz, amor, todas essas questões que você sabe. Isso são acumular tesouros no céu. E deixa eu te dizer, melhor investimento está aí, viu? Esse com certeza você não vai perder. Ele rende muito mais do que qualquer outro investimento. Tesouros no céu. Guarda essa dica de investimento aí. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, depois desse arrazoado do que a pessoa vai fazer, acumular, construir, aumentar os celeiros, aumentar a sua rentabilidade, aumentar aquilo que ele pode reter, Deus lhe diz: louco, você é louco, cara, essa noite vão pedir a sua alma, e tudo isso que você tem preparado, para quem será? Você já pensou nisso? Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo aqui: essa noite você vai morrer. Para quem vai ficar tudo isso que você está acumulando? Já parou para pensar nisso? Essa noite você vai. Para quem vai ficar tudo isso? Você é louco se empenhar tanto para deixar isso tudo para outros? Lembra da reflexão de Eclesiastes que nós lemos? Não faz sentido se esforçar tanto para outro aproveitar tudo dessa vida. Não faz sentido. É vaidade, é fugacidade. Você já sabe também, né? É muito comum a gente dizer: dessa vida nada se leva. Como diz por aí, né? Caixão não tem gaveta, não tem reboque, não se leva nada dessa vida. Inclusive, de fonte segura, eu fiquei sabendo, novidade, vou contar para vocês em primeira mão aqui, que no céu não tem Pix, sabiam? Verdade, diz que não foi aprovado o Pix no céu ainda. Nem Pix dá para fazer no céu. Ou seja, nada se leva dessa vida. Não tem como levar. É claro que é bom deixar uma estabilidade para os filhos, para as futuras gerações. Ótimo, excelente, é muito bom isso, é bom planejamento, é boa administração. Mas, guarda isso, se for só isso que você deixa, ainda é muito pouco. É ótimo deixar bons recursos guardados para dar uma vida melhor para os seus filhos, para as próximas gerações, mas guarda só isso do que eu estou falando hoje aqui. Se for só isso que você deixa, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Eu gosto de pensar na palavra legado em vez de herança. Legado. Isso vai além de herança. A palavra legado vem daquilo que são os valores imateriais dessa vida. Aquilo que você delega para as pessoas, para as próximas gerações, para os teus filhos, para as pessoas que vêm depois de você. Aquilo que você delega para elas. E nesse arcabouço da palavra legado, desses bens imateriais, eu arrisco dizer que está o seu exemplo de fé e o seu relacionamento com Deus. Essa é a melhor herança. Esse é o legado. Sabe, eu penso naquele pai que tem o hábito, por exemplo, de orar com o seu filho. Que legado o pai deixa, o pai que ora com seu filho. Sabe, o pai cujo pai e filho vêm junto para o culto, participam das coisas da igreja. Puxa, que legado, que exemplo que está deixando para o seu filho. Aquele pai que vive o perdão no dia a dia. Ser pai não é acertar sempre, mas inclusive viver o perdão. Eu acho que um pai que consegue pedir perdão para o seu filho está passando um legado sem tamanho para o seu filho. Mesmo que errou com o seu filho, consegue pedir perdão para o seu filho. Isso está transmitindo um legado para a futura geração, não só um bem material.
Sabe, o legado tem a ver com os seus princípios éticos e valores que você deixa para as futuras gerações. Eu penso no pai, na mãe, por exemplo, aqui, que está andando com seu filho na rua, ajunta aquela carteira e vai devolver para a pessoa que perdeu. Que exemplo! Entende? Exemplo de honestidade no jeito de fazer as coisas. Eu penso naquele pai que transmite a sua missão, o seu propósito de vida para as futuras gerações. Aquele filho que acompanha, por exemplo, o pai levando outras pessoas à fé, discipulando outras pessoas. Que exemplo de vida! Sabe, aquele filho que vê aquele pai envolvido em projetos sociais que fazem dessa vida um mundo melhor. Sabe, o filho que enxerga o seu pai lutando para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Isso é muito mais do que bens materiais, é um exemplo, um legado de vida que fica para as próximas gerações. Eu penso naquele filho que vê o seu pai fazendo as coisas da forma que faz. Sabe, no meu caso, meu pai não me deixou muitos bens. Teve uma época que ele foi muito próspero, inclusive, mas depois desperdiçou tudo. Mas alguns exemplos ele deixou para mim. Por exemplo, eu quando estou viajando na estrada e de repente tem um objeto na estrada, tem uma tábua caída lá na estrada. Eu não consigo passar sem parar o carro e ajuntar aquela tábua. Às vezes a Gisele até me xinga, porque eu disse, você vai botar gente num acidente. Claro, tem que ter cuidado. Mas porque uma vez o meu pai parou, foi lá, ajuntou uma pedra da beira da estrada, jogou para o lado, entrou no carro e disse, quem sabe a gente evitou que alguém se machucasse por causa disso. Aquilo me gravou, coisa que eu levo até hoje. Não foi algo material, um exemplo de vida. São coisas que às vezes a gente passa como legado para as futuras gerações. E sabe, mesmo quando a gente fala em herança, há um certo tabu nas famílias para falar sobre a questão de partida, do patriarca, né? Há um certo medo de falar, quando o pai puxa o assunto, diz, não, pai, que é isso? Não tenham medo de falar sobre herança, de falar sobre as coisas, mesmo de falar sobre a morte, sobre a partida. Eu arrisco, inclusive, dizer que é um privilégio alguém poder chegar nesse momento com as coisas encaminhadas. Difícil é quando um pai parte e ficam as coisas todas tumultuadas numa família. Quando fica uma bagunça, não sabe o que tem, não sabe o que inventar, não sei o que. Acompanhei uma família certa vez que ninguém sabia tudo o que aquele homem tinha. Nem a mulher, nem a esposa sabia tudo o que aquele tinha. Ele faleceu de um dia para o outro. Provavelmente vão ficar bens dispersos por aí que vão ficar para pessoas talvez que nem conhecia. Nem a família sabia tudo o que ele tinha. Imagina que confusão. Então até eu dou uma dica, se você está passando dos 75 anos, que é a idade média do brasileiro aí, né? Começa a conversar sobre essas coisas, não é problema nenhum. Isso é exemplo de sabedoria, de prudência, de planejar bem essas questões. Está chegando, está passando dos 75, começa a pensar sobre isso. Quem vai ficar com o quê, o que vai ficar com quem e tal. Organiza essas coisas. E quem sabe você vai estar evitando confusão para as próximas gerações. Inclusive, eu conversei com um advogado, amigo meu, diz que cerca de 30% dos bens podem ficar no processo de um inventariado, até 30%. Imagina, se tem 100 mil para deixar para o seu filho, eles vão receber 70. Tem 1 milhão para deixar para o seu filho, eles vão receber 700. Até 30% pode ficar no processo de inventário. É até sábio, é até mais econômico você se planejar com essas questões, até do ponto de vista secular mesmo. Teve uma senhora que certa vez veio combinar comigo o seu culto de sepultamento. Você acredita nisso? Ela disse, pastor, quando eu morrer, eu quero que você cante esse hino, aquele outro hino no meu sepultamento. Aí quando ela chegou na parte da pregação, eu disse, não, tudo bem, aí é comigo. Ela queria dizer até qual era o texto bíblico que eu era para pregar. Achei até um pouco de exagero, entende? Mas problema nenhum pensar essas coisas. Problema nenhum pensar essas coisas. É maturidade, é sabedoria, inclusive, pensar nessas coisas. Por isso eu digo, finalizando, se dessa vida você deixar só bens materiais, que miséria de herança. Se você deixar só bens materiais para os seus filhos e para as próximas gerações, ou mesmo para as pessoas que vierem depois de você, que miséria de herança. Mas se as pessoas puderem lembrar de você como alguém digno de admiração,
pelo seu exemplo de fé, pelo seu testemunho de vida, pela forma como você serviu a esse mundo, serviu às outras pessoas, aquilo que você pôde, você tentou deixar o mundo um pouquinho melhor para as outras pessoas, então sim, quem sabe a tua vida terá valido a pena. Quem sabe então você terá deixado um legado de valor para as outras pessoas. Que a sua vida possa ser assim. Viver essa vida de maneira que deixe um legado para as futuras gerações. Amém?